Alexandre Carvalho, do canal do YouTube Sovurs, dos blogs Geografia Olímpica, Olitoque 2020 Favoritos para Tóquio, e no Facebook, com Pesquisa Olímpica, Olitoque 2020 Favoritos para Tóquio. Retornando para comentar o tiro ao alvo masculino, a prova da fossa olímpica, analisando o ciclo olímpico 2017 a 2021 e indicando os favoritos candidatos ao pódio para os Jogos Olímpicos de 2021 em Tóquio, no Japão. Essa prova da fossa olímpica é disputada desde 1900, quando os Jogos ocorreram em Paris, na França. Entretanto, esteve ausente em 1904, que não houve disputa de tiro ao alvo, e também de 1928, quando o tiro saiu do programa e retornou, de 1928 a 1948. A Itália, com a conquista de 5 vitórias, 5 vezes campeã olímpica, é o país que mais venceu essa prova da fossa olímpica em Jogos Olímpicos. Em 2017, o campeonato mundial teve a vitória do italiano Daniele Hesca, derrotou o Eduard Ling, do Reino Unido, e o Iri Liptak, da República Tcheca, acabou ficando com a medalha de bronze. Foi seguido pelo espanhol Alberto Fernandes, pelo norte-americano Derek Haldman e pelo indiano Kinan Chenay. E completaram a lista dos 8 primeiros colocados o belga Yannick Peters e o guatemalteco Jean-Pierre Brol Cardenas. Na Copa do Mundo, a final da Copa do Mundo teve a vitória do espanhol Alberto Fernandes, derrotou o Daniele Hesca, da Itália, e a medalha de bronze ficou com o croata Giovanni Chernogoraz. O espanhol, o Antônio Bailon, deixa eu aparecer um A esquisito aí, Antônio Bailon ficou na 4ª colocação, seguido pelo veteraníssimo italiano Giovanni Pelliello e pelo britânico Aaron Redding. Completando a lista dos 8 primeiros colocados, o italiano Simone D'Ambrosio e o tcheco Iri Liptak. Curiosamente, apenas representantes do continente europeu entre os 8 primeiros colocados. As etapas de Copa do Mundo tiveram vitórias, um domínio da Espanha, um destaque para o Alberto Fernandes, que venceu 2 etapas e ainda obteve uma medalha de bronze em outra etapa, obteve 3 medalhas em 4 disputas. A Espanha ainda venceu com Antônio Bailon a etapa de Chipre, e o Bailon também obteve medalha de prata na etapa do México. E a outra etapa, a única não vencida pelos espanhóis, teve a vitória do italiano Simone D'Ambrosio. Os espanhóis conquistaram 3 medalhas de ouro, uma de prata e uma de bronze, obtiveram o melhor desempenho dentre os países. A Itália, uma medalha de ouro, uma de prata, com D'Ambrosio, o veterano Giovanni Pelliello. A Itália, aliás, também obteve mais uma medalha de prata, na verdade 3 medalhas. E também Croácia, Reino Unido e Rússia completaram a lista de países que obtiveram medalhas nessas etapas de Copa do Mundo. O Campeonato Mundial de 2018 teve a vitória do espanhol Alberto Fernandes, realmente esse espanhol muito bom nessa prova. O Eric Varga, da Eslováquia, ficou com a medalha de prata, e o haitiano, o Abdulrahman Al-Fayhan, foi medalhista de bronze. Os países ali do Oriente Médio com uma boa tradição nessas provas de grosso calibre, por exemplo, o esquite e a fossa olímpica. O australiano James Willett ficou em 4º lugar, seguido pelo italiano Mauro De Filippi e pelo norte-americano Walton Heller, que já foi campeão olímpico. Fechando a lista dos 8 primeiros colocados, o Giovanni Chernogoraz, da Croácia, e o chinês Du Yu. Tivemos, portanto, 2 asiáticos entre os 8 primeiros colocados, um representante da Oceania, um do continente europeu e 4, um do continente americano e 4 europeus. A final da etapa de Copa do Mundo teve a vitória foi lá nos Estados Unidos, teve a vitória do italiano Simone Prosperi, que derrotou o Hermínio Frasca, a Itália fazendo uma dobradinha com medalhas de ouro e de prata. O Nathan Hayes, do Reino Unido, ficou com a medalha de bronze, seguido pelo Sebastian Guerreiro, da França, pelo chinês Fei Xiangzhu e por outro francês, o Antonin Dessert. O polonês Kowalczyk e o norte-americano Casey Wallace fecharam a lista dos 8 primeiros colocados. Tivemos, portanto, 6 europeus, um representante do continente asiático e um do continente americano. Os europeus ficaram com todas as medalhas. E nas etapas de Copa do Mundo, aqui analisando as etapas de Copa do Mundo, a Itália obteve 2 vitórias, Simone Prosperi e o Mauro De Filippi, o Reino Unido com Aaron Redding
e Luxemburgo, com Lyndon Souza, conseguiram vencer essas etapas de Copa do Mundo. A Itália ainda obteve 2 medalhas de prata, Manuel Bucoleri e Hermínio Frasca. A República Tcheca também se fez presente com Jiri Liptak, e a China com Du Yu também fez a sua parte. Turquia, Eslováquia, Finlândia foram outros países que chegaram ao pódio. Em 2019, o Campeonato Mundial, lembrando que essas provas de grosso calibre costuma-se realizar campeonatos mundiais anualmente. Em 2019, a vitória do britânico Matthew Coward-Hawley conquistou a medalha de ouro à frente do italiano Mauro De Philipps, e o haitiano Khaled Al-Muthaf ficou com a medalha de bronze. Na final ainda houve a presença do Nathan Hayles, do Reino Unido, que ficou em 4º lugar, o italiano Valerio Grazzini em 5º lugar e o francês Antonin Dessert na 6ª colocação. João Azevedo, de Portugal, em 7º lugar, e Abdulrahman Al-Fayhan, do Kuwait, em 8º lugar, fecharam a lista dos 8 primeiros colocados na prova. No continente asiático, portanto, tivemos a presença de 2 representantes, os 2 representantes do Kuwait, e 6 europeus com predomínio de italianos e britânicos, 2 cada um. A final da Copa do Mundo foi disputada nos Emirados Árabes e teve a vitória do italiano Mauro De Philipps, que derrotou o campeão olímpico Alexei Alipov. Alipov foi campeão olímpico em 2004. E o Alberto Fernandes, da Espanha, acabou ficando com a medalha de bronze. Foi seguido pelo Josip Glasnovic, da Croácia, que foi campeão olímpico no Rio de Janeiro, pelo James Willett, da Austrália, e o Aaron Hidden, do Reino Unido. Eles, portanto, fecham a lista dos 6 finalistas na prova. O chinês Hai Cheng-yu e o egípcio Ahmed Zaher completaram a lista dos 8 primeiros colocados na prova. Curiosamente, a África aparecendo com o egípcio Ahmed Zaher, o continente asiático apenas com o chinês, a Oceania com James Willett, e 5 europeus colocados entre os 8 melhores, incluindo os 4 primeiros colocados. As etapas de Copa do Mundo não tiveram o predomínio de um único atleta, foram 5 etapas vencidas por 5 países diferentes, com 5 atletas diferentes. James Willett, da Austrália, venceu a etapa do México, ainda obteve uma medalha de bronze na etapa coreana. O Josip Glasnovic, da Croácia, venceu a etapa dos Emirados Árabes. O Andreas Makri, de Chipre, foi campeão na etapa sul-coreana. O Alexei Alipov, da Rússia, venceu a etapa finlandesa e ainda obteve uma medalha de prata na etapa dos Emirados Árabes. E o italiano Mauro De Philipps foi campeão na etapa dos Emirados Árabes e 3º colocado na etapa finlandesa. Então esses foram os atletas que apresentaram o melhor destaque em termos de resultados. Ainda tivemos medalha do Ahmed Zahir do Egito, o tailandês Savat Srestaporn conquistou uma medalha de prata lá nos Emirados Árabes, o Matthew Coward-Hawley, do Reino Unido, o João Azevedo, de Portugal, o alemão Pigorsch, o chinês, o Hai Cheng-yu, todos eles se apresentando aí com bons resultados. E o Alberto Fernandes, da Espanha, obteve ao menos uma medalhinha de bronze. Aqui o resumo da prova, essa prova da fossa olímpica. O Josip Glasnovic, da Croácia, campeão olímpico no Rio de Janeiro, à frente do veterano Giovanni Pelliello, da Itália, que é um atleta completíssimo, e o Eduard Ling, do Reino Unido, medalhista de bronze. O Pelliello, se não me engano, já tem umas 4 medalhas olímpicas, veteraníssimo na prova. Nos campeonatos mundiais, tivemos o Kuwait com 2 medalhas, a Itália com 2 medalhas, o Reino Unido com 2 medalhas, Espanha, Eslováquia e República Tcheca, 1 medalha cada um. Dos atletas que obtiveram, nenhum atleta conseguiu chegar 2 vezes ao pódio. E tivemos campeões mundiais, 2017 o Daniele Resca, da Itália, o Alberto Fernandes, da Espanha, em 2018, e o Matthew Coward-Hawley, do Reino Unido, em 2019. Nas etapas de Copa do Mundo, conforme já vimos acima, os espanhóis dominaram em 2017, destaque para o Alberto Fernandes, com 3 medalhas, 2 de ouro e 1 de bronze, e o Antônio Bailón, também da Espanha, com uma medalha de ouro e 1 de prata. 2018 tivemos vitórias de atletas diferentes nas várias etapas, nas 4 etapas, 4 atletas diferentes, um domínio da Itália, com um total aí de 4 medalhas, a Itália dominando.
atleta com 2 medalhas, acho que nem tivemos, talvez. Mauro De Filippes, não, ninguém, parece que ninguém conquistou 2 medalhas, né? Parece que não. Emílio Frasca, ninguém chegou 2 vezes ao pódio. Em 2019, também 5 etapas com atletas diferentes. Alexei Lipov, da Rússia, acabou sendo o maior destaque, apresentando o melhor desempenho. Mas tivemos vários atletas, o James Willett, Josip Glasnovic, Andrés Macri, do Chipre, e o Mauro De Filippes, da Itália, também obtendo vitórias. 2020, apenas uma etapa de Copa do Mundo. O Anton Glasnovic, da Croácia, conseguiu a medalha de ouro à frente do Andreas Loff, da Alemanha, e o Matthew Coward Hurley, do Reino Unido. E Anton Glasnovic foi campeão também de uma etapa da Copa do Mundo. Eu preciso ver se o Anton Glasnovic é mesmo o Josip Glasnovic, se são os mesmos. Anton Glasnovic venceu a etapa de 2020 à frente do Andreas Loff, da Alemanha, e o Matthew Coward Hurley, do Reino Unido, foi medalhista de bronze. Em 2021, nas etapas de Copa do Mundo já disputadas esse ano, 3 etapas já disputadas, o Anton Glasnovic, da Croácia, venceu uma das etapas, o Daniele Hesca, da Itália, a outra, e o Talal Al-Rashid, do Kuwait, foi campeão na última etapa. O Alberto Fernandes, ao menos o Alberto Fernandes, da Espanha, garantiu medalha em 2 dessas etapas. Ainda tivemos o Egito com Abdel Mehel, a Itália com Valério Grazini, a Rússia com Gennad Mamkin e o espanhol Juan Garcia garantindo medalhas nessas etapas de Copa do Mundo. Aqui o campeonato europeu. O campeonato europeu teve vários atletas chegando ao pódio. O melhor resultado foi do Jiri Liptak, da República Tcheca, campeão europeu em 2019, medalhista de prata em 2021. O David Kostelek, que acho que já foi campeão olímpico, se não me engano, foi campeão europeu em 2017. E Matthew Coward Hurley, do Reino Unido, conquistando o título em 2021. E o Mauro De Filippes, da Itália, junto com o Liptak, da República Tcheca, é o único atleta aí com medalha em 2 campeonatos europeus dentro desse ciclo. Nos Jogos Europeus, houve a vitória do David Kostelek, da República Tcheca, à frente do Valério Grazini, da Itália, e do Aaron Hiden, do Reino Unido. E nos Jogos Asiáticos, o domínio do Yang Kumpi, de Taipei chinesa, à frente do Lakshya Choran, da Índia, e o Dai Myong-an, da Coreia do Sul, e do Campeonato Asiático, o Talal Al-Rashid, do Kuwait. O Kuwait fez um domínio, obteve as 3 medalhas, com Talal Al-Rashid, Khaled Al-Mudaf e Nasser Al-Meklat. E nos Jogos Pan-Americanos, os norte-americanos, Brian Burroughs e Derek Haltman, ficaram respectivamente com as medalhas de ouro e prata, e o brasileiro Robert Schmitz completou o pódio com a medalha de bronze. Nessa lista de favoritos, portanto, tem aí candidatos à medalha de ouro: o espanhol Alberto Fernandes, o italiano Mauro De Filippes, o russo Alexei Lipov, campeão olímpico em 2004, Josip Glasnovic, da Croácia, campeão olímpico em 2016, Matthew Coward Hurley, do Reino Unido, Abdurrahman Al-Farhan, do Kuwait, Eric Varga, da Eslováquia, e os italianos, o Daniele Hesca, o Simone Prosperi e o Hermínio Frasca. Lutando por pódio, outros representantes do Kuwait, Khaled Al-Mudhaf, Talal Al-Rashid e Nasser Al-Meklat, o James Willett, do Reino Unido, o Alton Weller, dos Estados Unidos, que já foi campeão olímpico, o Giovanni Ternogoraz, da Croácia, que também já foi campeão olímpico, o Edward Ling, do Reino Unido. Edward Ling foi medalhista no Rio de Janeiro, medalhista de bronze. O Jiri Liptak, da República Tcheca, que já foi campeão europeu. O David Kostelek, da República Tcheca, que já foi campeão olímpico. O Anton Ballon, da Espanha. Giovanni Pelliello, da Itália, 4 vezes medalhista olímpico. Aaron Reading, do Reino Unido. Simone D'Ambrosio, da Itália. Outro britânico, Nathan Halles. Valério Grazini, da Itália. O cipriota Macri, norte-americano Burris, o Kumpi, de Taipei chinês, e o Juan Garcia, da Espanha. E também outros atletas aí que podem eventualmente surpreender: o Derek Haldeman, dos Estados Unidos, o Chen Ai e o Choran, da Índia, o Peters, da Bélgica, Cardenas, da Guatemala, do Yu, da China, Guerreiro, da França, o Fei Xiangzhu, da China, Antonin Desert, da França, Kowalczyk, da Polônia, o Casey Wallace, dos Estados Unidos, Sousa, de Luxemburgo, Bucolieri, da Itália, o Tornhorst, da Finlândia, Ilna, da Turquia, Kovakos,
da Eslováquia, o português Azevedo, o Hai Cheng-yu da China, Ahmed Zahar do Egito, Zrestaporne da Tailândia, Pigorst da Alemanha, o próprio brasileiro Schmitz, Dai Myong-an da Coreia do Sul, Gennady Mankin e Andreas Love da Alemanha. Vários atletas, muitos desses não estarão nos jogos, porque são 2 por país, né? Temos vários italianos, 4 italianos, 7 italianos nessa lista, 8 italianos na lista. Norte-americanos, temos quantos norte-americanos? 1 norte-americano, 2 norte-americanos, 3 norte-americanos, 4 norte-americanos nessa lista também. Então não teremos tantos atletas assim, né? Mas é bom pontuar, né, os países que acabam se destacando. Aqui nessa lista do top 5, aqui temos já as fotos, o Mauro De Filippis da Itália, aparecendo como grande nome, 5º no Mundial, ganhador de uma medalha de ouro em Copa do Mundo, prata no Mundial 2019, campeão da final da Copa do Mundo 2019 e na Copa do Mundo também uma medalha de ouro, uma medalha de bronze. O Alberto Fernandes, da Espanha, 4º no Mundial 2017, campeão da final de Copa do Mundo, 3 medalhas na Copa do Mundo em 2017, campeão mundial em 2018, bronze na final da Copa do Mundo em 2019, medalhista na Copa do Mundo também. O Alexei Alipov, da Rússia, campeão olímpico em 2004, bronze olímpico em 2008, campeão da Copa do Mundo em 2017 e prata na final da Copa do Mundo em 2019, ganhador de medalha de ouro e uma medalha de prata na Copa do Mundo. O britânico Matthew Coward-Hurley, campeão mundial em 2019 e da Copa do Mundo, ganhador de uma medalha de prata. E aqui o Josip Glasnovic da Croácia, campeão olímpico em 2016, 4º na final da Copa do Mundo e também ganhador de uma medalha de ouro na Copa do Mundo. Eu acho que é aqui que tem o Pelliello, né? Giovanni Pelliello, da Itália. É ele mesmo. Parece que ele obteve 4 medalhas olímpicas. Mas eu não coloquei como um grande favorito, porque nos resultados o Mauro De Filippis, da Itália, parece que tem mais, foi mais regular, né, dentro dessa configuração aí, nesses anos aí de 2017 a 2021. Então, Glasnovic da Croácia, Coward-Hurley do Reino Unido, Alipov da Rússia, o Fernandes da Espanha e o De Filippis da Itália, aí formando o top 5. Bem, vou ficando por aqui. Alexandre Carvalho, canal do YouTube Sofus, blog Geografia Olímpica Olitoque 2020 Favoritos para Tóquio no Facebook. Pesquisa Olímpica e Olitoque 2020 Favoritos para Tóquio. Espero ter gostado. Obrigado. Até um próximo vídeo.